Bem, pessoal, continuando nossa aula sobre o petróleo, vamos falar mais especificamente da gasolina. Como eu comentei na aula anterior, a gasolina é a fração mais consumida do refino do petróleo. Só que daquela torre ali, só de 7 a 15% é gasolina. A demanda do mercado é tão grande que não dá para atender o mercado só com a gasolina produzida originalmente no fracionamento daquela torre. Então, a indústria do petróleo criou outros mecanismos para aumentar a fração de gasolina em 20% até 50%. Aqui nós temos duas situações bem conhecidas. Nós temos o cracking ou pirólise do petróleo. Em que consiste isso? A indústria do petróleo vai pegar frações mais pesadas do que a gasolina, como o querosene de aviação, óleo diesel, óleo lubrificante, que é menos consumido e vai transformar em gasolina. Como? Como essas moléculas têm mais carbono do que aquele intervalo de 6 a 10, que é a gasolina, eles pegam essas moléculas maiores, com os de alta temperatura de catalisador de pressão, e quebram essas moléculas que são grandes demais em moléculas menores que possam ser utilizadas como gasolina. Por exemplo, aqui tem um exemplo. Peguei uma molécula de querosene, que está fora do intervalo de que serve como gasolina. Ela foi quebrada em duas moléculas. Essa quebra é aleatória. Não dá para você precisar, ainda vai quebrar exatamente, não. É aleatório. Daí milhões e milhões de moléculas se quebram. Aquelas que ficarem dentro do intervalo que serve como gasolina, a indústria separa por destilação e fabrica gasolina. Aqui só tem um exemplo só para a gente entender. Quando eu pego uma molécula que está fora do intervalo, é querosene, não é gasolina, vai sobrar no mercado, que o consumo não é tanto. Eles quebram essa molécula de maneira aleatória, querosene, em uma com 8 carbonos e essa com 2. Esse alceno com 2 não serve como gasolina, mas esse octano aqui já serve. Então essa molécula aqui vai se juntar a outras e formar uma gasolina artificial. Lembrando que esse é o cracking ou pirólise do petróleo. Eu estou quebrando uma molécula grande, querosene, diesel ou lubrificante, e transformando numa molécula menor que eu possa utilizar como gasolina. Lembrando que na gasolina eu tenho de 6 a 10 carbonos. Produzindo moléculas que fiquem nesse intervalo, que de preferência sejam alcanos, eu vou utilizar como gasolina. Outro processo é o inverso, é a polimerização. Eu vou pegar aquelas frações mais leves do petróleo, com poucos carbonos, vou juntar moléculas menores para criar uma molécula maior que ela possa ser utilizada como gasolina. Por exemplo, aqui tem um alceno só com 2 carbonos. Foi feita uma polimerização onde 4 moléculas desse alceno reagiram e formou um composto com 8 carbonos. Só que ainda é um alceno, C8H16, é um alceno. Esse alceno passa na sequência por uma hidrogenação catalítica e vira um alcano com 8 carbonos que pode ser utilizado como gasolina. São dois processos, um é o contrário do outro. No primeiro, eu pego uma molécula grande, que é bem maior do que o intervalo que eu posso usar como gasolina, e vou quebrando em moléculas menores. Aquelas que ficarem dentro desse intervalo aqui vão servir como gasolina. Já o outro processo, a polimerização, eu pego moléculas pequenas, que tem menos de 6 carbonos, polimerizo, junto essas moléculas para formar uma molécula maior, e se for um alceno, é lógico que eu hidrogeno, e transformo num alcano que fique dentro desse intervalo. Fazendo isso, eu aumento a fração de gasolina produzida. Outra coisa importante é porque não basta só produzir mais gasolina. Nós temos que ter uma gasolina de qualidade. Só produzir gasolina não vai adiantar nada. Nós vamos ter o seguinte, às vezes, nesse processo aqui, a gente produz componentes para uma gasolina de baixa qualidade. Então é necessário, muitas vezes, fazer uma reforma catalítica ou uma isomerização. Por exemplo, pensar aqui em reforma catalítica ou isomerização. Reforma catalítica ou isomerização é para melhorar a qualidade da gasolina, que sai desses processos. Às vezes, por exemplo,
Sai de um processo desse, não vai caber aqui, mas vamos fazer assim. Ó. O etano serve com gasolina? Serve. Está dentro desse intervalo. Só que o etano é um componente que explode fácil no motor do carro, gerando pouca potência. Na indústria do petróleo, a gente consegue reformar esse etano e nós podemos transformá-lo em, por exemplo, um 2-metil hexano. Deixa eu ver se vai caber aqui. Desculpa. Ó, só em transformar uma cadeia normal numa cadeia ramificada, eu melhoro a qualidade da gasolina. Se eu puder pegar esse composto de cadeia aberta e transformá-lo num composto de cadeia fechada, eu já melhoro a qualidade da gasolina. Se eu puder pegar esse composto de cadeia aberta e transformá-lo no aromático, eu já melhoro a qualidade da gasolina, porque eu aumento a sua resistência à compressão. Então isso é chamado de reforma catalítica ou isomerização. É só para melhorar a qualidade da gasolina, não é para fabricar mais gasolina. Eu fabrico mais aqui, ou quebrando moléculas grandes em moléculas menores que sirvam como gasolina, ou pegando moléculas menores e juntando, formando uma molécula maior, que vai servir como gasolina. Se a qualidade dessa gasolina for boa, eu posso isomerizar. Pegar as moléculas menos resistentes à compressão e transformar em moléculas ramificadas, ou moléculas de cadeia fechada, ou moléculas aromáticas, ok? Como se mede essa qualidade da gasolina? A indústria do petróleo criou o chamado índice de octanagem. Vou explicar para vocês como é que funciona esse índice. Índice de octanagem. É esse índice aqui que vai medir a qualidade da gasolina. Mas para criar essa escala de índice de octanagem, foram feitas pesquisas e se descobriu qual o componente menos resistente à compressão e qual o componente mais resistente à compressão. Só para a gente ter ideia, o heptano é o menos resistente e o isooctano o mais resistente à compressão. O isooctano, também conhecido oficialmente como 2,2,4-trimetilpentano. Então se liga, pessoal. Para se criar o índice de octanagem, essa escala, foi feita uma pesquisa nos componentes da gasolina e se descobriu que o menos resistente à compressão, que vai explodir fácil, é o heptano, e o que vai ter mais dificuldade de explodir é o isooctano, gerando mais potência. E se criou uma escala. Atribuiu a o que vai explodir mais facilmente como valor 0 octanos e o que vai explodir com maior dificuldade como valor 100. E se criou a seguinte escala. Aqui em cima eu vou representar o heptano e aqui embaixo o isooctano. Por exemplo, quando a gente diz que o índice de octanagem é 0, índice de octanagem 0, significa dizer que a gasolina se comporta no motor do carro como se ela fosse formada por 100% de heptano e 0% de isooctano. É só uma consideração. Quando atribui àquela gasolina índice de octanagem igual a 0, é como se ela se comportasse no motor do carro como se ela fosse 100% heptano puro. Nunca vai ser, é só um comportamento. Quando o índice de octanagem for 50, significa dizer que a gasolina se comporta no motor do carro como se ela fosse metade de heptano e metade de isooctano. E quando ela tiver um índice de octanagem 100, é como se ela se comportasse no motor do carro, como se ela fosse formada por 0 heptano e 100% de isooctano. Quanto
mais nos aproximarmos do índice de octanagem 100, melhor é essa gasolina. Mais ela vai resistir à compressão do pistão, do êmbolo que está lá dentro do motor, e a explosão vai ser maior e vai gerar mais potência. Então se liga, quando o índice de octanagem é baixo, ela se comporta no motor como se ela tivesse muito heptano e pouco isoctano. Não quer dizer que só sejam esses dois componentes da gasolina. Foi só a referência para se criar o índice. Quando chega no índice 50, é como se ela se comportasse como se fosse meio a meio. Metade dela é como se fosse heptano e a outra metade isoctano. E à medida que ele vai subindo, é como se começasse a predominar na gasolina o isoctano, que é o componente mais resistente, e com isso, uma explosão maior, gerando mais potência. Só para entender isso melhor, vou tentar aqui esquematizar como seria mais ou menos a câmara de combustão de um carro. Vamos fazer de conta que está parecido. Aqui em cima, provavelmente, vai estar localizado a famosa vela de ignição. Aquela velinha que vai soltar a faísca, que vai fazer o combustível explodir. Faz de conta que isso aqui é a vela de ignição. Eu vou ter válvulas de exaustão e válvulas de admissão de combustível aqui dentro. Vou ter um êmbolo aqui, que vai subir e descer dentro dessa câmara de combustão. Ele sobe e desce. E aqui embaixo eu vou ter o virabrequim, onde ele, ao subir e descer, ele aciona esse virabrequim, que aciona a roda cônica do motor, e aí faz todo o carro funcionar. Ok? É o chamado sistema 4 tempos aqui. Eu vou ter admissão de combustível, um tempo, compressão quando o êmbolo sobe, ignição quando sai a faísca da vela, e a exaustão quando o êmbolo sobe novamente e expulsa os gases aqui da câmara pelo escapamento do carro. Para a gente entender como é que vai funcionar esse índice de octanagem, a qualidade da gasolina. No primeiro tempo do motor, que é a admissão, entra uma mistura de ar e combustível dentro dessa câmara. Segundo ponto é a compressão. Esse êmbolo vai subir o máximo que for possível e vai comprimir essa mistura de ar combustível aqui dentro. Ela não pode explodir. Se ela tiver um índice de octanagem baixo, tem pouca resistência a essa compressão, quando o êmbolo subir, corre o risco dessa gasolina explodir sem o acionamento da faísca da vela. Vai causar aquela famosa batida de pino. Explosão fraca, o carro vai ficar fraco. O ideal é você ter um combustível com alta octanagem para quando a compressão do cilindro subir, ele apertar forte essa mistura de ar combustível e ela não explodir. Ela só explodir quando a vela soltar a faísca. Soltou a faísca, a explosão vai ser violenta, o êmbolo vai descer forte, acionar o virabrequim, vai fazer o carro funcionar e depois ele vai subir novamente e jogar para fora, exaustão, os gases resultantes dessa combustão. Então, com a gasolina ser boa, ela tem que resistir à compressão. Ela não pode explodir facilmente no motor. Quanto mais ela resistir, maior será a explosão, então mais potência ela vai gerar. Uma curiosidade, as gasolinas de competição, elas conseguem extrapolar essa curva aqui. Por exemplo, na Fórmula 1, tem tranquilamente gasolina com índice de octanagem de 120. Que é isso? Oxe, como é que pode ser mais que 100%? É o comportamento, gente. Ela vai se comportar no motor do carro como se ela fosse 120% só de isoctano. É como ela tivesse 100% de isoctano e ainda tivesse 20% a mais. É uma gasolina de competição. São as gasolinas premium, que são vendidas nos postos de gasolina, que são até bem mais caras, que normalmente quem tem carros esportivos no país vão lá e abastecem seus carros esportivos com ela. Porque ela faz diferença. Não vá pensando que é uma gasolina, eu vou botar gasolina aditivada para o meu carro ficar mais potente. Não. A gasolina aditivada, ela vai ter a mesma octanagem da gasolina comum. A diferença é que a gasolina aditivada, ela tem um aditivo químico, um detergente, que quando ela vai passar pelos bicos injetores, ela vai limpando os bicos.
impedindo que fiquem resíduos do combustível lá, de carvão do combustível. Então, a gasolina aditivada, ela apenas limpa o sistema de injeção. Ela não eleva a potência do motor do carro. O que vai elevar a potência é uma gasolina de alto índice de octanagem, uma gasolina de competição, por exemplo. Quanto mais alto, quanto mais próximo de índice de octanagem 100, mais resistente é essa gasolina, mais potência ela vai gerar. Existem substâncias que, quando são colocadas dentro da gasolina, elas ajudam a aumentar esse índice de octanagem. Se a gente voltar no tempo, nos anos 70, no Brasil se usou muito dentro da gasolina o chumbo tetraetila. Essa estrutura aqui, ó. A gasolina tinha baixo índice de octanagem, aí a Petrobras colocava chumbo tetraetila dentro da gasolina, aumentava a resistência à compressão, aumentava o seu índice de octanagem, melhorava a qualidade, gerava mais potência. Só que quando queimava a gasolina, queimava também esse antidetonante, chamado antidetonante. Ele também era queimado. E saía pelo escapamento dos carros óxidos com chumbo, que é um metal pesado acumulativo, prejudica a saúde, pode nos causar câncer. Então, isso aqui, depois que foi visto isso, o chumbo tetraetila, ele foi proibido. E qual foi o antidetonante que passou a ser usado na gasolina no Brasil, que é menos perigoso para a nossa saúde? O etanol. O álcool etílico. Observa a gasolina vendida no mercado, tem algo em torno aí de 26% dela de etanol. Ele funciona como antidetonante, porque o álcool etílico ele resiste à compressão maior do que a gasolina. Então, quando você adiciona uma porcentagem de etanol dentro da gasolina comum ou aditivada, eu estou colocando um antidetonante. Quanto mais etanol eu colocar, mais resistente ela vai ser, mas também o consumo vai aumentar, ok? Então, se coloca no limite até, se eu não me engano, 26%, e ele dá a resistência necessária que faz com que aumente o índice de octanagem da gasolina. E aquela gasolina gere mais potência quando ocorre a explosão. Detalhe, a queima desse álcool não gera um componente nocivo à nossa saúde, como era o chumbo tetraetila. Outra curiosidade de antidetonante que era muito utilizada aí, o pessoal que gosta de envenenar carros desse tipo, o pessoal pegava e colocava bolinhas de naftalina, ó, que tem o naftaleno, na gasolina do carro. Naftaleno também é um antidetonante, só que na naftalina ele não é puro, ele tem cálcio ali dentro. Então quando queima ali, no motor do carro, se você está na naftalina, vai gerar aqui, ó, resíduos praticamente aqui de calcário, vai emperrar tudo aqui e o motor vai fundir. Se ele fosse puro naftaleno, poderia ser utilizado e geraria mais potência, porque aumenta a resistência da gasolina à compressão. Se você usar a naftalina que compra no supermercado, é problema. Vai acabar o motor do seu carro porque ela não é pura. Ok? Então, beleza, galera aí? Entenderam? Na próxima aula a gente continua.